Vamos então retomando o nosso estudo da Revista Espírita, o primeiro estudo de 2019 da nossa querida revista. Nós continuamos os nossos artigos na edição de novembro de 1858 e nós vamos retomar a partir do artigo Independência Sonambúlica. Nós veremos hoje também os artigos... Só um instantinho. Os artigos Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira Manouza, e depois também o General Marceau. São os 3 artigos previstos. Para hoje a gente vai aumentando, né, ou reduzindo, conforme a gente vai desenvolvendo aqui o nosso tema. Bom dia, Ajuda. Então vamos lá. Independência sonambúlica. Muitas pessoas que hoje aceitam perfeitamente o magnetismo contestaram durante muito tempo a lucidez sonambúlica. É que essa faculdade, com efeito, veio confundir todas as noções que tínhamos sobre a percepção das coisas do mundo exterior. Entretanto, de há muito tínhamos o exemplo dos sonâmbulos naturais, que gozavam de faculdades análogas e que, por um estranho contraste, jamais foram aprofundadas. Hoje, a clarividência sonambúlica é um fato e, se ainda é contestada por algumas pessoas, é porque as ideias novas demoram a fincar raízes, sobretudo quando é preciso renunciar àquelas longamente acalentadas. Muita gente também pensava, como ainda hoje, com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina, sem levar em conta as condições especiais do fenômeno. Eis porque, não tendo obtido a vontade e no momento preciso resultados sempre satisfatórios, concluíram pela negativa. Fenômenos tão delicados exigem uma longa observação, assídua e perseverante, a fim de se lhes captar os matizes frequentemente fugidios. Antes da gente continuar, então, essa frase de Kardec ela é bastante valiosa no que diz respeito a todos os tipos de investigações, principalmente aqueles que não têm um resultado patente, né? Nós não temos ali uma prova concreta de que aquilo de fato vem acontecendo. Não apenas com relação ao sonambulismo, né, em que alguém, num estado de transe, com um comportamento absolutamente natural, quando se encontra fora desse transe, no estado de vigília normal, e no caso, por exemplo, da própria incorporação, da psicografia, enfim, dos fenômenos mediúnicos de um modo geral, não se tem como provar. Eis aí então a sua existência a partir de uma investigação material. Eis então a dificuldade da ciência entender a realidade do mundo espiritual a partir das manifestações mediúnicas, dos trabalhos realizados pelos médiuns. Por isso ele coloca então mais uma vez: fenômenos tão delicados exigem uma longa observação, assídua e perseverante, a fim de se lhes captar os matizes frequentemente fugidios. Então, conhecer o médium, saber do seu conhecimento, conhecer o ambiente, conhecer o conteúdo da mensagem que vem sendo transmitida, não apenas numa primeira vez, mas num trabalho, muitas vezes paciente, realizado a longo prazo. Por isso ele coloca assídua e perseverante, para somente depois então ele perceber que aquele conteúdo, por exemplo, o conteúdo intelectual, moral, não pertence ao médium. Mas para isso então, de imediato, num primeiro contato, é muito difícil, porque sem dúvida nenhuma as simulações são riscos que acabam surgindo durante a produção desses fenômenos. Simulações, farsas, muitas vezes até a questão anímica em que o médium, sem que tenha a má fé, ele acabe produzindo algum tipo de fenômeno a partir da sua própria consciência. Então é necessária essa observação.
Só que nós sabemos que o nosso mundo hoje, ele é bastante impaciente. Ele quer as coisas rápidas, ele quer as coisas concretas, ele quer rapidamente ser convencido. E no que diz respeito a essa nossa relação com o mundo espiritual, as coisas não acontecem dessa forma. É igualmente em consequência de uma observação incompleta dos fatos que certas pessoas, embora admitindo a clarividência dos sonâmbulos, contestam sua independência. Segundo elas, sua visão não se estende além do pensamento daquele que os interroga. Alguns pretendem mesmo que não há visão, mas simplesmente intuição e transmissão de pensamento, citando em seu apoio numerosos exemplos. Então, nesse caso aqui, a pessoa, o investigador nesse caso, ou aquele que é o observador, ele aceita a realidade das manifestações sonambúlicas, da clarividência sonambúlica. Só que ele acaba colocando sempre restrições, acreditando, por exemplo, que aquele que é o médium, aquele que vivencia o sonambulismo, não tem o potencial de vislumbrar além daquilo que o ambiente acaba proporcionando a partir das solicitações, das influências das pessoas que estão próximas. Então, há aqueles que não acreditam, há aqueles que acreditam parcialmente, há aqueles que acreditam exageradamente. Então, quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns e trouxe para nós ali o relato de vários tipos de fenômenos, é interessante nós lermos aquilo porque a coisa vem pronta. Então ele fala que existem médiuns desse jeito, existem médiuns que produzem tal fenômeno, existem ali as orientações dos espíritos relacionados com esse ou com aquele tipo de fenômeno. Então nós vemos prontos, mas só que nós não percebemos o tempo, o esforço, a perseverança e a assiduidade com que o trabalho foi realizado. Então basta simplesmente abrir o Livro dos Médiuns, acreditar que existe ali um médium psicográfico ou psicógrafo que produz ali traz para nós uma determinada mensagem, e aí então dá a impressão de que todo mundo faz isso com absoluta naturalidade. Só que para que Kardec pudesse apresentar aquele texto, muitas observações foram feitas. Só para a gente fazer uma comparação bastante simples, e um tanto pobre também, é como se nós pegássemos uma receita de um prato complexo. Aí então nós pegamos a receita, olhamos os ingredientes, vemos ali o tempo de preparo, o modo de preparo, e a comida sai pronta. E nós nos esquecemos que aquela receita, antes dela sair ali escrita e publicada, ela foi submetida a várias experiências ali em que o certo e errado acabaram surgindo. Coloca um pouco disso, tira um pouco daquilo, acrescenta outro ingrediente, faz ali um preparo diferente, até que ela foi testada, comprovada e aí então publicada. A mesma coisa acontece com os fenômenos. E continua para nós aqui. Ninguém duvida que o sonâmbulo, vendo o pensamento, algumas vezes possa traduzi-lo e dele ser o eco. Nem mesmo contestamos que possa influenciá-lo em certos casos. Houvesse somente isso nos fenômenos, já não seria um fato bastante curioso e digno de observação? A questão, portanto, não é saber se o sonâmbulo é ou pode ser influenciado por um pensamento estranho, o que já não suscita dúvidas, mas se ele é sempre influenciado. Isso é um resultado da experiência. Então nós lembramos aqui que esse conteúdo, antes de continuarmos, trata do sonâmbulo independente. Ou seja, ele é capaz de, ele como sonâmbulo, ir além da influência que ele recebe do meio, já que ele, como sonâmbulo, ele interpreta o pensamento das pessoas que estão próximas, ele consegue visualizar alguma coisa produzida por aquela força coletiva daquele ambiente, mas ele não vai além. E se ele for além, isso pode ser fruto da imaginação. É nessa direção que Kardec publicou então esse artigo, para falar se o sonâmbulo pode ele próprio alcançar essas informações, ter essas visões, ou ele depende essencialmente das pessoas que estão próximas. Se o sonâmbulo só diz o que sabeis, é incontestável que é vosso pensamento que ele traduz. Mas se em certos casos diz o que ignorais, contradiz vossa opinião e vossa maneira de ser, torna-se evidente a sua independência, não seguindo senão o seu próprio impulso.
Um único fato bem caracterizado desse gênero bastaria para provar que a sujeição do sonâmbulo ao pensamento de outrem não é uma coisa absoluta. Ora, há milhares deles. Entre os que são do nosso conhecimento pessoal, citaremos os dois que se seguem. Então aqui, nessa parte da independência, né, como nós vimos aqui, é muito parecido com as investigações que Kardec realizou para produzir, para trazer para nós as psicografias, para analisar as psicografias. Porque para você ter certeza que aquela psicografia não pertence ao médium, e ele já fez essas citações em algumas passagens, é exatamente ver o conteúdo que entra em contradição com o pensamento dominante daquele grupo que se encontra presente na reunião. Por exemplo, todos acreditam que a Terra era plana, supondo assim uma comparação bastante simples. E aí então vem a informação através da psicografia dizendo que a Terra é redonda. E aí então, como essa informação pode pertencer a alguém ali, ou ao próprio médium, que tem ali uma ideia já concebida, como informação contraditória? Então, é essa contradição, ou essa novidade no conteúdo das mensagens, que atesta a sua independência. Aqui a mesma coisa acontece também com relação ao sonâmbulo, quando ele diz assim mais uma vez: mas se em certos casos que diz o que ignorais contradiz a vossa opinião e a vossa maneira de ser, torna-se evidente a sua independência, não seguindo senão o seu próprio impulso. Vamos então aqui aos casos que Kardec apresenta para nós. Residindo em Bercy, na rua Charenton 43, o Sr. Marilon havia desaparecido desde o dia 13 de janeiro último. Todas as pesquisas para descobrir o seu paradeiro foram infrutíferas. Nenhuma das pessoas na casa das quais estava habituado a ir o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar a sua ausência prolongada. Por outro lado, seu caráter, sua posição e o seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a possibilidade de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Nessa última hipótese, porém, teria sido facilmente reconhecido e levado para sua casa, ou pelo menos despachado para o necrotério. Todas as probabilidades apontavam, pois, para um crime, nele se firmando o pensamento, tanto mais quanto o Sr. Marilon havia saído para fazer um pagamento. Mas onde e como o crime havia sido cometido? Ninguém o sabia. Sua filha recorreu então a uma sonâmbula, a Sra. Roger, que em muitas outras situações semelhantes dera provas de notável lucidez, que nós mesmos constatamos. A Sra. Roger seguiu o Sr. Marilon desde a saída da casa dele, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, quando ele já se dispunha a voltar. Viu-o descer as margens do Sena para satisfazer a uma urgente necessidade, sendo aí acometido de um ataque de apoplexia. A apoplexia pode ser um derrame, pode ser um infarto. Ela descreveu tê-lo visto cair sobre uma pedra, abrir uma fenda na fronte e depois rolar dentro d'água. Não se tratou, pois, nem de suicídio, nem de crime. Ainda havia dinheiro e uma chave dentro do bolso de seu paletó. A sonâmbula indicou o local do acidente, acrescentando que o corpo não mais se encontrava no local, em virtude de ter sido arrastado facilmente pela correnteza. Encontraram-no, com efeito, no local assinalado. Tinha a ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso e a posição de suas roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à beira do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos onde se poderia ver a transmissão de um pensamento qualquer. Eis um outro fato onde a independência sonambúlica não é menos evidente. Então aqui, bom dia, Ana. Nós vimos aqui então uma constatação, e é a partir desse tipo de experiências que nós vemos então a veracidade dos fatos. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum
o uso daqueles que eles chamam de médiums, entre aspas, né? Porque a palavra médium foi cunhada por Kardec para tratar exatamente daqueles indivíduos que são capazes de intermediar a relação, né, o contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. E no caso desses indivíduos nos Estados Unidos, eles são indivíduos que são muito mais paranormais, mas não necessariamente médiums. Como lembra de Valdo, né? Todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Porque o médium ele necessita de um contato com o mundo espiritual. Enquanto que um paranormal ele pode ser dotado de uma faculdade de uma dupla vista, por exemplo, de uma psicometria, né, ou mesmo de uma faculdade sonambúlica, sem necessariamente interagir com o mundo espiritual. Então, nos Estados Unidos, a veracidade desses fatos acaba sendo constatada exatamente pela frequência com que muitos desses indivíduos auxiliam os investigadores, as autoridades a desvendarem alguns casos, desaparecimento de pessoas, enfim, vários tipos de ocorrências em que eles colaboram sem que, conforme Kardec coloca aqui, pudesse apontar a influência de algum pensamento próximo. Né? O nosso saudoso Padre Quevedo, né, que é recentemente desencarnado, ele afirmava isso, né, que no caso, por exemplo, de uma transcomunicação instrumental, que ele teve oportunidade, né, de investigar naquele programa do Fantástico, em que ele era o caçador ali caçador de fraudes, caçador de alguma coisa, né? Então ele afirmava que a transcomunicação instrumental, no caso, por exemplo, de captar a voz de alguém através do rádio, isso poderia ser facilmente explicado pela própria parapsicologia, falando que o pensamento de um indivíduo havia interferido nas ondas do rádio e, portanto, foram captadas. E aí então vem exatamente essa informação que Kardec. E se por acaso essa informação era de desconhecimento daquele indivíduo que estava próximo? Aí então o Padre Quevedo afirmava que poderia ser a interferência de alguém que estava próximo. Então ele procurava estender cada vez mais ali o círculo de ação desses indivíduos nessa interferência, não simplesmente para não afirmar que havia de fato a presença espiritual interferindo naquela corrente eletromagnética. Então é mais ou menos essa ideia que a gente encontra aqui. A Andréa colocou, né, você disse algo muito interessante para mim, porque eu achava que todo paranormal era médium, né, também, né, mas não sabe. Né, pois é, o paranormal, como o próprio nome diz, né, se nós entendermos ali o significado da palavra, a normalidade é um padrão que nós estabelecemos em que os nossos 5 sentidos atuam de uma forma natural. Agora, quando você tem um indivíduo que tem uma percepção extrasensorial, que é o chamado, né, o conhecido popularmente sexto sentido, já que os 5 sentidos todos nós os temos, né, salvo aqueles que trazem algum tipo de deficiência, que é o paladar, a visão, o olfato, a audição e tato, né, são 5. O sexto sentido é aquela percepção extrasensorial. Esse indivíduo ele é considerado então um paranormal, é aquele que vai paralelamente à normalidade. Então nós temos ali o paranormal, o extraordinário, né? Então são várias as expressões que nós podemos utilizar. Aquele que tem uma percepção metafísica. Então são várias as expressões. Então esse indivíduo que é um paranormal, ele tem uma percepção a mais, mas não significa que ele tenha a capacidade de captar o pensamento dos espíritos. Se ele tiver, aí então nós podemos considerá-lo como sendo médium dentro do entendimento doutrinário. Se ele não tem essa capacidade, ele pode ser um paranormal, ele pode conseguir ler o pensamento de uma pessoa, ter ali aquela faculdade da telepatia entre encarnados. Mas quando ele interage com o mundo espiritual, né, na interação com o mundo espiritual, ele já não tem essa capacidade. Por isso mostra, né, que nem todo paranormal é médium, mas o médium, pelo simples fato dele ter essa percepção, essa faculdade, já o coloca na condição de paranormalidade. Beleza? Vamos então aqui para o segundo caso. O senhor e a senhora Belholm
cultivadores em Rueil, a rua Saint-Denis, 19, tinham uma economia de aproximadamente 800 a 900 francos. Para maior segurança, a senhora Belhomme colocou-os num armário, do qual uma parte era reservada a roupas velhas e outras roupas novas. O dinheiro foi guardado no interior desse último compartimento. Nesse momento entrou alguém e a senhora Belhomme apressou-se em fechar o armário. Algum tempo mais tarde, necessitando do dinheiro, convenceu-se de havê-lo posto juntamente com a roupa velha, visto ter sido essa a sua intenção inicial, imaginando que tentaria menos os ladrões. Mas, em sua precipitação, com a chegada do visitante, ela o pusera do outro lado. De tal modo estava persuadida de o haver colocado com as roupas velhas, que não lhe acudiu a ideia de procurá-lo a Lures. Encontrando o lugar vazio e recordando-se da visita, julgou ter sido notada e roubada, e assim persuadida. Suas suspeitas recaíram naturalmente sobre o visitante. A senhora Belhomme conhecia a senhorita Marilon, da qual falamos mais acima, e contou-lhe a sua desventura. Esta lhe dissera de que maneira seu pai havia sido encontrado, sugerindo que a procurasse a mesma sonâmbula antes de tomar qualquer outra providência. Então os Belhommes dirigiram-se à casa da senhora Roger, bem certos de que haviam sido roubados e na esperança de que lhes fosse indicado o ladrão, que, em sua opinião, só podia ser o visitante. Tal era, pois, seu pensamento exclusivo. Ora, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse: não fostes roubado. Vosso dinheiro está intacto no armário. Apenas pensais tê-lo posto com a roupa velha, quando na verdade o pusestes com a roupa nova. Retornai à vossa casa, lá o encontrareis. Efetivamente foi o que aconteceu. Bom dia, Edno. O que nós vemos aqui também, né, o interesse das pessoas em procurar uma pessoa que apresenta ali uma faculdade diferente. Claro, né, ali já a gente vê uma situação mais legítima, que era exatamente procurar uma pessoa que havia desaparecido. No caso ali, uma filha procurando pelo pai. E a outra, né, foi então atrás da médium procurar ali para saber quem roubou o dinheiro que ela tinha guardado em casa. E é daí que nós vemos, né, esse tipo de busca, esse tipo de interesse, seguindo, né, aquela lei do mercado, né, da oferta e da procura. Quanto mais pessoas interessadas em obter essas informações sem tanta seriedade, mais pessoas aparecem, mesmo com simulações, para tentar, de alguma forma, aproveitarem-se da situação. Bem curioso isso, né? A Andréa colocou, né, quer dizer que podemos ter um sonâmbulo perto de nós, sabendo o que está acontecendo conosco e não termos a menor sensação. Nesse caso é um transe, né, especial, né, Andréa? Porque o sonâmbulo, são raros os casos dos sonâmbulos que vivem de uma forma natural. Nós chegamos a estudar alguns casos aqui, que era o caso, por exemplo, da senhorita Júlia, que nós vimos ali um artigo, que falava daquele caso de possessão de Fredegunda, vocês se lembram, né? Aquele caso gravíssimo de possessão, aquela jovem que sofria absurdamente, né, a influência daquele espírito. E ela entrava quando ela estava nesse estado de transe, ela acabava depois sendo então possuída, literalmente possuída por aquele espírito. E essa facilidade com que ela tinha, entrava nesse estado, muitas vezes nem era percebido. Agora, o que a gente vê, né, no caso desse sonambulismo espontâneo, porque aqui o que Kardec coloca é o sonambulismo magnético, mas o sonambulismo espontâneo, há ali situações, né, para a pessoa entrar naquele estado de transe, e muito mais do que isso, né, ela vai ter que se interessar em focar ali a atenção dela junto a alguma pessoa, a algum evento, né? Então, no caso dela, tem tantas e tantas situações ali que chamam a atenção, então não é tão simples como a gente imagina assim, né? A faculdade existe, ela pode ser natural, mas ela não acontece de uma forma tão fácil assim, né? Sim, nesse caso, né? Então diz aqui Kardec para nós: ao relatar esses dois fatos,
e poderíamos citar vários outros, igualmente conclusivos, nosso objetivo foi provar que a clarividência sonambúlica nem sempre é o reflexo de um pensamento estranho, que o sonâmbulo também pode ter uma lucidez própria absolutamente independente. Disso resultam consequências de alta gravidade do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de mais de um problema que examinaremos ulteriormente quando tratarmos das relações existentes entre o sonambulismo e o espiritismo. Relações que projetam uma luz inteiramente nova sobre a questão. Então, muito bem, falava aqui então, lembrando, né, que esse artigo ele foi publicado na edição de novembro de 1858, foi então no primeiro ano da Revista Espírita. Então, os eventos, né, as experiências que Kardec relata para nós aqui não eram conhecidos por todos. Eram fatos novos que iam acontecendo, tanto, né, que a Revista Espírita ela vai até 69. Então ela tem mais 11 anos ainda de publicação. E esse evento que ele fala sobre a independência sonambúlica, que ele publicou no primeiro ano, era porque é algo novo. Nós perceberemos que nos anos seguintes, Kardec já trata isso com absoluta naturalidade. Ele não questiona mais se o médium sonâmbulo ou se o indivíduo que é sonâmbulo, tanto espontâneo como induzido através do magnetismo, se ele tem o sonambulismo independente ou não. Aqui ele questiona isso porque era o começo das investigações. Mais para frente, quando isso já foi tratado, já foi definido, ele já não mais questiona. Ele simplesmente menciona os fatos. Não para julgamento, mas agora para conhecimento mesmo. Muito bem, próximo artigo. Uma noite esquecida ou a feiticeira Manusa. Antes o Arnaldo colocou aqui, né? Se a mediunidade é orgânica, a falta de médiuns não se daria pelo desprezo que se dá a ela. Nós, do movimento espírita, abandonamos o estudo sobre o sonambulismo e desdobramento. Sem a prática, tudo vai se esvaindo, né? Começa inicialmente, né, Arnaldo, porque é uma faculdade, a faculdade mediúnica, ela é orgânica, mas ela traz, nós podemos dizer assim, um desenvolvimento primitivo ainda entre nós, né? Então, por mais que nós exercitemos, por mais que nós nos esforcemos, ela traz a sua limitação. Então nós vemos muitos relatos, né, principalmente para nós que trabalhamos em atendimento fraterno, é muito comum pessoas que trazem relatos de percepções, de situações que não ficaram claras, outros já trazem ali relatos muito mais patentes, muito mais contundentes, né? Olha, eu vi tal pessoa, eu vejo pessoas com tal frequência. Ou então alguém disse assim, olha, certa vez eu tive uma intuição, uma percepção diferente, coisa e tal. Então, se nós tivéssemos ali um aparelho, né, que nós investigássemos todas as pessoas e que pudesse apontar quais são aquelas que trazem a mediunidade e aquelas ostensiva e aquelas que trazem uma mediunidade mais adormecida, nós precisaríamos também julgar qual é exatamente a intensidade com que essa mediunidade se manifesta. Então, certamente seria, né, a grande quantidade de médiuns hoje é algo natural, mas somos nós da doutrina espírita, assim como também da Umbanda ou do Candomblé, que são essas três religiões ou três filosofias que mais utilizam, ou que apenas, né, ou que mais se utilizam da mediunidade. Então, dentro da percentagem de indivíduos que trazem ali uma filosofia espiritualista, é muito pouco. Agora, se nós pegássemos, por exemplo, né, as religiões católicas, as evangélicas, e aqueles que são médiums dentro dessas tradições, e começassem a se comunicar com o mundo espiritual, aí sim nós veríamos uma grande quantidade de médiums. Então, na verdade, como ela é ainda um grande tabu, ela é inclusive uma própria proibição dentro dessas religiões, então nós não temos ali uma possibilidade de ampliarmos, né? Então, por isso, nesse caso, nós vemos ali um desprezo, mas não um desprezo espontâneo das pessoas. É muito mais uma questão de crença que elas têm ainda, né? Então, elas trazem ali suas próprias restrições pelo fato de terem crenças ou pelo fato de terem medo, né? Agora, com o passar do tempo, conforme esse é um papel, inclusive, da doutrina espírita,
conforme esse conhecimento for se difundindo e ele for transformando o pensamento das pessoas, as crenças das pessoas, aí nós veremos realmente a mediunidade presente, né, entre as pessoas na nossa sociedade. Mas Kardec nos fala que toda mediunidade pode ser desenvolvida pelo estudo, mas ela tem limitação, né? Ela vai sendo aprimorada, ela vai sendo treinada, mas você nunca recebe alguma coisa que você não tem. Então seria assim, quer dizer então que se eu, André, começar a estudar intensivamente a mediunidade, eu vou conseguir me tornar um Chico Xavier? Vai dizer não, obviamente que não, porque ele já traz essa mediunidade natural já bem desenvolvida. No meu caso, eu não consigo alcançá-la, eu posso ter algum resquício, eu posso ter uma percepção diferenciada, mas eu não vou conseguir alcançar esse patamar, porque ela traz também as suas restrições. A mesma coisa nós podemos dizer que a memória, por exemplo, depende de uma condição orgânica, de uma condição anatômica do cérebro. Indivíduos que têm ali uma habilidade diferenciada numa ou noutra área, na música, no raciocínio lógico, nas artes, por mais que eu treine, eu não vou conseguir alcançar. Então eu posso ter um conhecimento técnico, posso tentar resgatar das minhas capacidades aqui o máximo que eu tenho, mas o máximo que eu tenho é o máximo que eu tenho. Eu não consigo ir além disso. Né? Então, exatamente porque a questão da mediunidade, ela interfere diretamente na forma com que o indivíduo vai se desenvolver aqui durante a sua trajetória encarnatória. Tanto que Kardec dizia, né, que a mediunidade pode ser desenvolvida. Ele, por exemplo, não tinha qualquer resquício de mediunidade. E por mais que ele estudasse, por mais que ele fosse a referência de pesquisas e investigações, ele não apresentou absolutamente nada. Eu imagino a frustração dele, tanto quanto a minha, de não ter nada de mediunidade para poder falar sobre o mundo espiritual. Pelo menos não de uma forma tão clara. Então, assim, todos nós temos a mediunidade, né? Todos são médiums, mas só aqueles que são médiums ostensivos. Então, por mais que se treine, e até mesmo lá naquele capítulo que fala sobre os médiums psicógrafos, no livro dos médiums, ele fala que para fazer aquele treino todos os dias, o indivíduo se sentar à mesa, colocar um papel, segurar o lápis, se concentrar, fazer a sua prece, tentar. Se não aparecer, é porque ele não tem. Kardec mesmo fala isso. Se aparecer alguma coisa, pode ser que seja pouco, pode ser que seja muito. Então tudo depende não apenas da vontade que o indivíduo tem ou do esforço que ele faz para poder desenvolver. Né? Agora, o que nós percebemos é que, nesse caso, a mediunidade ostensiva, ela depende de uma condição orgânica que nem sempre o indivíduo tem. Né? Não, eu entendo completamente, eu tenho absoluta certeza disso, Arnaldo, que o papel de Kardec era manter a racionalidade dele, a razão dele acima de tudo. Mas a gente se pergunta, será que Kardec não tinha curiosidade de ter mediunidade? Será que ele não tinha vontade de ver o mundo espiritual? Chegavam os médiuns, relatavam aquilo que havia à sua volta, conversavam com esse ou com aquele espírito, tinham experiências das mais fantásticas. Será que Kardec não tinha vontade de vivenciar isso? Será que ele nunca fez algum esforço para ver se ele percebia alguma coisa? O papel dele nós sabemos. Mas nós estamos falando de Kardec, não de Kardec, mas de Rivaio, o homem. Será que ele não tinha vontade de ter essas percepções? Eu acredito que sim. Mas ele acabou não desenvolvendo absolutamente nada. Imagina você no meio de tudo aquilo. É igual você pegar Miriam, por exemplo, trabalhando numa fábrica de churros, e o papel dela é somente observar a produção, ela não vai experimentar churros. Até parece, né? Então todos nós, estando naquele meio com essa vontade de conhecer, sem dúvida nenhuma nós gostaríamos de experimentar aquela experiência, mas nem sempre é assim. Não é não, dona Miriam? A Edna colocou lá em cima, né? Não temos a mediunidade como era no início, pois eles não têm mais nada a provar. Agora é só com a fé. Né? Não, então, nesse caso, Edna, o que a gente coloca, a mediunidade sempre foi a mediunidade do modo como ela vai se apresentando. Né? Aqueles indivíduos que têm uma faculdade mais desenvolvida, outros que têm a faculdade menos desenvolvida, a história mostra bastante isso para nós. Né? Então, assim, a mediunidade, embora ela não precise ser provada, pelo menos no meio espírita, é importante nós lembrarmos
que, por exemplo, né, no último censo, eu comento bastante isso com vocês porque é uma informação relevante. O último censo geral que foi feito aqui no Brasil foi em 2010. O próximo vai ser agora, o ano que vem, em 2020, né, onde nós teremos ali os agentes, né, do IBGE visitando as residências, fazendo aquelas entrevistas enormes, aquele monte de coisa. Nessa última pesquisa de 2010, nós tivemos ali, o censo apontava 25 milhões de espíritas aqui no Brasil. 25 milhões. Houve ali uma certa dúvida com relação ao método que eles aplicaram e tal, mas, enfim, 25 milhões. 25 milhões no universo de 200 milhões de brasileiros, nós temos ali uma defasagem, né, de 175 milhões de pessoas que não têm relação com a doutrina espírita. Então, se a mediunidade conseguiu convencer esses 25 milhões da sua realidade, da sua eficácia, de todos os detalhes que ela apresenta, faltam ainda esses 175 milhões. E se nós considerarmos que o Brasil é o maior país espírita do mundo, num universo de mais de 7 bilhões de pessoas, olha quanta gente precisa conhecer a mediunidade, não apenas da sua existência, mas ser convencida de que ela é uma realidade. Então, assim, os médiums ainda têm muito a se fazer. Claro que os espíritos pararam de produzir aqueles fenômenos contundentes que tinham no passado, né? Mesas girantes, depois surgiram as materializações, depois vieram as cirurgias espirituais, depois vieram as manifestações artísticas de música, de pintura, e ainda tem muito ainda a aparecer. Porque dá a impressão de que todos esses fenômenos se manifestam apenas dentro do nosso clubinho, o clubinho dos espíritas. E na verdade a doutrina espírita veio com o objetivo de transformar o planeta. Então os espíritos certamente vão encontrar novas estratégias para fazer com que esse fenômeno seja difundido cada vez mais, para sensibilizar as pessoas. O trabalho do Chico, por exemplo, foi um trabalho excepcional. Não apenas com relação às 400 e tantos livros que ele publicou, mas das mensagens consoladoras. Esse foi um grande papel que ele teve, de tocar as pessoas que sofriam em seus corações. Mas as religiões que nós vemos hoje presentes aqui no nosso mundo estão cada vez mais distantes da mediunidade, do mundo espiritual, nessa relação mais direta. Então ainda falta muito terreno a ser conquistado dentro desse campo da divulgação, não da doutrina espírita, mas da divulgação da mediunidade como meio de comunicação com o mundo espiritual. Então, como você colocou, né, eles não têm mais nada a provar. Não tem mais nada a provar para nós, que já estamos convencidos, e para o resto do planeta. Então tem muita coisa ainda a ser feita, é um trabalho muito extenso, e o Brasil tem um papel essencial, sendo ali agora, né, o grande celeiro de espíritas do mundo. Nós temos então que fazer com que essas informações sejam difundidas primeiro aqui dentro, para depois atingir lá fora. Ainda temos muita coisa para acontecer, muita coisa para se fazer ainda. A doutrina espírita tem ali 160 anos aproximadamente, um pouco mais do que isso. 170 agora, né? 57, 97, então nós estamos com 100 e... deixa eu ver... calma, vou fazer a conta. 1857, 1957, 100 anos, 2007, 150 anos, 2017, 160, 162 anos. Então, 162 anos apenas. Apenas um século e meio. Podemos colocar mais 2, 3 séculos de doutrina espírita para tentar convencer as pessoas, não tenhamos dúvida disso. O Arnaldo colocou aqui embaixo, né, tem muita gente esperando a mediunidade de intuição e não estudando nada. Pois é, né, não apenas com relação à divulgação da doutrina espírita para aqueles que não conhecem, mas o esclarecimento para aqueles que acreditam conhecer, de entender como funciona, quais são as suas limitações, de saber fazer o bom uso dessa faculdade que se desenvolve, lembrando que o desenvolvimento diz respeito à educação, não a ter alguma coisa que não teve, né? Vamos em frente, vamos lá. Então, o próximo artigo, Uma Noite Esquecida, a feiticeira Manousa, 12ª noite dos contos árabes, ditado pelo espírito Frederic Soillet.
Soulier. Prefácio do editor. Me dá um retorno de som, pessoal, por gentileza? Só para saber se está tudo em ordem. Vamos lá? Ok, obrigado. No corrente ano de 1856, lembrando que esse artigo foi publicado 2 anos depois, portanto. No corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas que se realizavam na casa do Sr. B, na rua Lamartine, atraíram uma seleta e numerosa assistência. Eram mais ou menos sérios os espíritos que se manifestavam nesse círculo. Alguns disseram coisas de admirável sabedoria e notável profundeza, como se pode julgar por O Livro dos Espíritos, que ali fora começado e em grande parte realizado. Aqui lembra que o Sr. B, como é colocado aqui para nós, na nota do rodapé aqui na tradução, já identificaram esse Sr. B como sendo, o Sr. Baudin, cujas filhas adolescentes, Caroline e Julie Baudin, foram os primeiros médiuns que concorreram para o trabalho de Allan Kardec. Então aqui uma menção do livro Obras Póstumas, numa citação na segunda parte, A Minha Iniciação no Espiritismo. Então Kardec colocava aqui apenas uma inicial, para não trazer nenhum tipo de constrangimento para aqueles que eram citados. Kardec era muito discreto nesse sentido, principalmente porque a doutrina espírita naquela época era alvo de perseguição. Então o Sr. B já foi, então, principalmente quando ele diz que o conteúdo das comunicações dos espíritos mais ou menos sérios, e muitos que traziam admirável sabedoria e notável profundeza, ajudaram na elaboração do Livro dos Espíritos. Então o Sr. Baudin já foi ele facilmente identificado. Outros eram menos sérios. Seu humor jovial prestava-se de bom grado a pilheiras, mas daquelas que jamais se afastavam das conveniências. Então muitos espíritos também tiravam ali aquela onda, eram espíritos não sérios, gostavam de piadas e tal, mas tudo dentro de um limite. Neste número se achava Frédéric Soulier, que veio espontaneamente, sem haver sido convidado, e cujas visitas inesperadas eram sempre um passatempo agradável para os membros daquele círculo. Então, se a gente imaginava, isso aqui é importante, essa colocação de Kardec, porque traz um bastidor para nós que muitos não conheciam. Dos trabalhos que eram realizados lá na casa do Sr. Baudin, por exemplo, onde muitas questões que hoje nós encontramos no Livro dos Espíritos, em outras obras também, acabaram sendo formuladas e apresentadas e respondidas, no meio de toda essa seriedade tinha aquele momento de descontração. Então esse espírito, esse Frédéric Soulier, era um daqueles espíritos que vinham, que embora não podia apresentar nada de muito especial para o trabalho em termos de filosofia, em termos de estudos mais profundos, ele trazia ali os seus contos, era aquele espírito descontraído, que ajudava ali a criar um bom ambiente para o trabalho. Então por isso é colocado ali, é feito esse relato por Kardec. Sua conversação era espirituosa, fina, mordaz, coerente e jamais desmentiu o autor das Memórias do Diabo, um livro, Aliás, nunca se deixou envolver pela lisonja. Quando lhe dirigiam algumas perguntas um tanto mais espinhosas de filosofia, confessava francamente a sua incapacidade para resolvê-las, dizendo que ainda se achava bastante ligado à matéria e que preferia as coisas alegres às sérias. O médium que lhe servia de intérprete era a senhora Caroline B., uma das filhas do dono da casa, do gênero exclusivamente passivo e que não tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar como bem lhe aprovesse, o que fazia com prazer, enquanto sua mão se movimentava sobre o papel. Olha, mais uma curiosidade aqui. Uma médium mecânica, nós estudamos, um médium mecânico, semimecânico, médium intuitivo. No caso da Caroline B., da Caroline Baudin,
que era uma adolescente, lembrando dos trabalhos, né, de Júlia e Caroline, que eram duas médiums adolescentes que Kardec utilizava, ela era mecânica. Então, quer dizer, ela conversava espontaneamente, ria das coisas que lia, né, estava absolutamente lúcida, enquanto o braço dela psicografava. Algo absolutamente espantoso para nós, porque é algo que nós não estamos acostumados. O que nós vemos são médiums que entram em estado de transe, alguns trazem consciência, outros não demonstram qualquer consciência do que escreveram, né? Mas nesse caso ela ficava lúcida e somente o braço dela era tomado. Kardec relata sobre esse tipo de mediunidade, de faculdade, né, lá no Livro dos Médiuns. Durante muito tempo, o meio mecânico empregado foi a cesta de bico. Mais tarde, a médium se serviu da psicografia direta. Então, lembrando, né, a cesta de bico, aquela cestinha onde se colocava ali uma caneta, um lápis, fincado na ponta, e aí então, apenas ao tocar nessa cesta, a própria cesta ou a prancheta, né, ou outros meios ali acabavam se movimentando, um fenômeno físico bastante interessante também. Depois então, né, a agilidade passou a predominar nesses trabalhos a partir da psicografia direta. Então, antes de contar a história, nós vemos que interessante que são esses bastidores que Kardec vai contando, porque assim a gente já começa a formular uma ideia muito diferente aquela coisa séria, formal, pronta que surgiu no início, né? Pelo contrário, algo que foi se desenvolvendo gradualmente, que tinha ali os seus momentos de seriedade, outros momentos mais informais e tudo mais, né? Perguntarão sem dúvida que prova possuímos de que o espírito comunicante era de Frederic Solier e não outro qualquer. Frederic Solier, a gente lembra, era um escritor, né? Um escritor da França. Não nos cabe tratar aqui da questão da identidade dos espíritos. Diremos somente que a de Solier se revelou por detalhes de tal forma numerosos que não podem escapar de uma observação atenta. Muitas vezes uma palavra, um gesto, um fato pessoal referido vinham confirmar que se tratava dele mesmo. Por diversas vezes deixou sua assinatura, que foi confrontada com as originais. Um dia pediram-lhe que desse seu retrato, e o médium, que não sabe desenhar e que nem mesmo jamais o tinha visto, fez um esboço de uma semelhança extraordinária. Ninguém na reunião havia tido relações com ele quando vivia. Por que então vinha sem ser chamado? E que se tinha ligado a um dos assistentes, sem jamais ter revelado o motivo. Só aparecia quando essa pessoa se achava presente. Entrava com ela e com ela ia embora, de sorte que quando não estava presente, ela também não vinha. E coisa bizarra, quando Solier estava lá, era difícil ou mesmo impossível haver comunicações de outros espíritos. O próprio espírito familiar da casa cedia-lhe lugar, dizendo por delicadeza que deveria fazer as honras da casa. É bem interessante, né, André? Coisas que nós não conhecemos fora desse ambiente, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Bom dia, Regina. Um dia anunciou que nos daria um romance à sua maneira, e realmente, algum tempo depois, começou uma narrativa, cujo início era muito promissor. O assunto relacionava-se com os druidas, e a cena se passava em Amórica, ao tempo da dominação romana. Infelizmente, parece que se apavorou diante da tarefa que havia empreendido, porquanto, é preciso que se diga bem, o trabalho assíduo nunca foi seu forte, confessando que encontrava mais satisfação na vida preguiçosa. Aqui também um outro fato curioso é que quando nós falamos em romances mediúnicos, nós falamos de um trabalho que demanda um certo tempo para que ele fique pronto. Chico que o diga, né? Chico, Divaldo, que fazem esses trabalhos que muitas vezes duram meses para ficar pronto, há necessidade da disposição do médium e também, por incrível que pareça, da disposição do espírito. Nós estamos acostumados com livros, né, de André Luiz,
de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, né, de Emmanuel, que são livros extensos geralmente. Então são espíritos comprometidos com médiuns comprometidos. Agora, quantas vezes nós encontramos médiuns que desistem no meio do caminho, começam a fazer aquele trabalho e percebem que aquela disciplina não é para eles? Não falamos necessariamente de médiuns espíritas, muitas vezes médiuns espiritualistas. Começam a psicografar, aí eles pensam, meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que estar em casa de novo, porque aquele espírito vem falar comigo, mas hoje eu não estou com vontade. Estou com dor de cabeça, eu tenho um compromisso, cheguei muito cansado, e aí então o médium começa a protelar o trabalho que ele está fazendo. Ou, ao contrário, o médium se encontra pronto e o espírito não está a fim de fazer. Então as coisas não acontecem de uma forma tão bonitinha, tão redonda como nós acreditamos, né? Tudo aquilo que nós vemos de material pronto foi um trabalho que deu certo. Mas e os trabalhos que não deram certo? Quantos livros foram começados e não foram terminados, seja por parte do médium, seja por parte do espírito, seja por parte dos dois? Então, por isso, nesse caso, é importante a gente lembrar sempre, né? É um trabalho, todo trabalho coletivo depende de um esforço coletivo. Se uma das partes acaba desistindo, aí o trabalho não sai. Então ele colocava aqui que ele preferia uma vida preguiçosa. Depois de haver ditado algumas páginas, abandonou o romance, mas disse que escreveria outro, que lhe daria menos trabalho. Foi então que escreveu o conto cuja publicação iniciamos. Mais de 30 pessoas assistiram a essa produção e podem atestar-lhe a origem. Não a damos absolutamente como obra de elevado alcance filosófico, mas como curiosa amostra de um trabalho de grande fôlego obtido dos espíritos. Então, olha só, o primeiro romance mediúnico que Kardec trouxe para nós, ou que foi publicado na própria Sociedade Parisiense, lá no ano de 1856, antes mesmo do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 57. Romance mediúnico, hein? Só que sem aquele grande alcance filosófico, né? Porque depois, a partir de 1865, Kardec começa a abordar de uma forma mais direta sobre os romances mediúnicos. Ele escreve vários artigos, faz ali a publicidade de algumas obras que foram escritas com assuntos que trazem um conteúdo doutrinário. Também fez críticas a algumas obras e falava exatamente isso, a importância desses livros para chamar a atenção das pessoas que não se interessaram pelo conteúdo filosófico inicialmente. Então, a partir de 65, se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhadinha nos índices de cada uma das edições, vocês verão ali Kardec fazendo divulgação de romances, comentários sobre romances mediúnicos, né? Que, aliás, esse é um tema sempre muito debatido na doutrina, que há aqueles que acham que os romances mediúnicos são um material desprezível, que isso só atrapalha o aprendizado, e há aqueles que aceitam os romances mediúnicos como sendo obras importantíssimas para atrair o interesse das pessoas para os temas abordados pela doutrina espírita, né? Aliás, sou um desses absolutamente a favor dos romances mediúnicos, até porque foi através deles que eu fui atraído para a doutrina espírita. Continua aqui então, notar-se-á como tudo nele tem consequência. Sim, é uma porta escancarada, né? Muitas pessoas se aproximam, se consolam, são ajudadas, são até esclarecidas a partir desses romances. Notar-se-á como tudo nele tem sequência, como tudo se encadeia com uma arte admirável. O que há de mais extraordinário é que esse relato foi retomado em 5 ou 6 ocasiões diferentes e muitas vezes após interrupções de 2 ou 3 semanas. Ora, a cada vez que recomeçava, o assunto continuava como se tivesse sido escrito de um sorvo, sem rasuras, sem aditamentos e sem que houvesse necessidade de lembrar o que antes já fora relatado.
nós o damos tal qual saiu do lápis do médium, sem nada haver mudado, nem no estilo, nem nas ideias e nem no encadeamento dos fatos. Algumas repetições de palavras e pequenos senões de ortografia foram percebidos, tendo o próprio Soulier nos encarregado de os corrigir, dizendo que nos assistiria nesse mistério. Olha só que informação interessante sobre os bastidores da produção de um romance mediúnico. Ele dizia, por exemplo, aqui, que 5 ou 6 reuniões foram necessárias para que o trabalho fosse concluído, muitas vezes com um intervalo de 3 a 4 semanas. E quando o espírito voltava a escrever, ele escrevia com agilidade, com objetividade, saindo exatamente do ponto que parou, sem aquela interrupção, sem aquela quebra no raciocínio da obra. Então aqueles médiuns bem desenvolvidos, bem adaptados ao trabalho, principalmente da mediunidade literária, que é uma das categorias ou das subcategorias de mediunidade que Kardec menciona lá no livro dos médiuns, esses médiuns então, junto com os espíritos, psicografam, então a história sai pronta. Ela vai fluindo com absoluta naturalidade, com absoluta rapidez, e nesse caso, quando existe ali a necessidade de uma ou outra correção, nós já falamos sobre isso também, muitas vezes um erro de ortografia, um erro de concordância, isso pode acontecer ou pela imperfeição do espírito, ou pela imperfeição do médium, mas que depois naquele trabalho de pós-produção, de revisão, de diagramação e tudo mais, aí então, como nós vimos aqui, o Soulier ficaria encarregado então de ajudar nessa correção. Como ele era um escritor, e aqui deu a entender que esses erros poderiam acontecer muitas vezes por causa de uma certa interferência naquela comunicação entre o espírito e o médium. Então é algo que acontece com frequência. Se nós pegarmos, por exemplo, uma sintonia entre Joana de Ângeles e Divaldo, Emmanuel e Chico Xavier, André Luiz e Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo, que são, isso só citando esses dois médiuns já bem reconhecidos, mas temos ali tantos e tantos outros médiuns que trabalham com a literatura, mas pegam esses médiuns e esses espíritos que demonstraram para nós uma absoluta afinidade, dá para a gente imaginar a facilidade com que o trabalho sai. Mas no caso de um espírito que vem, se aproxima do médium, sopra no ouvido dele, olha, nós vamos trabalhar num livro, vamos começar a psicografar. E aí muitas vezes é um trabalho que não se encaixa perfeitamente ali em termos de sintonia. Mas através dos esforços as coisas vão acontecendo. Aí vamos encontrar muitas vezes palavras truncadas, erros de ortografia, erros de concordância, a necessidade de um ou outro ajuste. Então isso é natural. Bom dia, Ligeirinho. Vamos lá. Quando tudo estava terminado, ele quis rever o conjunto, ao qual fez apenas algumas retificações sem importância, autorizando a sua publicação, como bem o entendêssemos, e cedendo com satisfação os direitos autorais. Isso também é mais um outro problema nessas comunicações, né? O Chico já teve problema com isso. Lá com Humberto de Campos nós lembramos. Todavia, julgamos por bem não o inserir na revista sem o consentimento formal de seu amigo póstumo, a quem pertencia de direito, porque foi graças à sua presença e à sua solicitação que nos tornamos devedores dessa produção de Além-Túmulo. O título foi dado pelo próprio espírito Frederic Soulier. Então o que Kardec fez, já que após a desencarnação era um amigo de Soulier que tinha os direitos autorais aqui entre nós encarnados. Então Kardec o consultou, recebeu autorização formal para a publicação, para evitar qualquer tipo de problema, né, nessa questão de direitos autorais. Quem assina aqui então essa introdução é Allan Kardec. Vamos lá. Uma noite esquecida. Primeira parte. Havia em Bagdá uma mulher do tempo de Aladim. É a sua história que vou narrar. Num dos subúrbios de Bagdá, não longe do palácio da sultana Scheherazade, morava uma velha mulher chamada Menouza.
Feiticeira das mais apavorantes, essa velha era motivo de horror em toda a cidade. À noite passavam-se em sua casa coisas tão assustadoras que mal se punha o sol, ninguém se aventurava a passar por ali, a não ser algum homem apaixonado à procura de um filtro para sua amante rebelde, ou uma mulher abandonada em busca de um bálsamo para pôr na ferida que o amante, ao desampará-la, lhe havia provocado. Certo dia em que o sultão estava mais triste que de costume, e a cidade se achava em grande desolação, porque queria mandar matar a sultana favorita, e que, por seu exemplo, todos os homens eram infiéis, um jovem deixou a sua magnífica habitação, situada ao lado do palácio da sultana. Esse jovem usava uma túnica e um turbante de cores sombrias, mas sob essas simples vestimentas havia um grande ar de distinção. Procurava ocultar-se ao longo das casas, como se fora um amante que temesse ser surpreendido. Dirigia-se para os lados da casa de Manouza, a feiticeira. Uma viva ansiedade estampava-se em seu rosto, denunciando a preocupação que o agitava. Atravessou as ruas e praças rapidamente, porém usando de grande precaução. Chegando à porta, hesitou por alguns minutos, decidindo-se, pois, depois a bater. Durante um quarto de hora padeceu angústias mortais, porque ouvia ruídos que nenhum ouvido humano até então havia escutado. Uma matilha de cães uivava com ferocidade, gritos lamentosos faziam-se ecoar, e se percebiam gemidos de homens e mulheres, como só ia acontecer no fim de uma orgia. E para iluminar todo esse tumulto, luzes correndo de cima a baixo da casa, fogos fátuos de todas as cores. Fogos fátuos, nós lembramos, são aquelas labaredas provocadas por liberação de gases, acontecem geralmente em cemitérios, em lixões, onde tem ali material orgânico em decomposição. Depois, como que por encanto, tudo cessou. As luzes se apagaram e abriu-se a porta. Segunda parte. O visitante ficou confuso por alguns instantes, sem saber se devia entrar no corredor escuro que surgia à sua vista. Por fim, armando-se de coragem, penetrou audaciosamente. Depois de haver caminhado às cegas o espaço de 30 passos, encontrou-se diante de uma porta que abria para uma sala, iluminada apenas por uma lâmpada de cobre de 3 bicos suspensa no centro do teto. A casa, que, conforme o barulho ouvido na rua, deveria ser muito habitada, tinha agora um ar deserto. A sala, imensa, e que por sua construção devia ser a base do edifício, estava vazia. Se extenuarmos os animais espalhados por todo tipo que a mereciam. No meio dessa sala havia uma pequena mesa coberta de livros de magia, e à sua frente, numa grande poltrona, estava assentada uma velhinha de apenas 2 côncavos, e que de tal maneira agasalhada, com chales e turbantes, que era impossível divisar seus traços. À aproximação do estranho, ela levantou a cabeça e lhe mostrou o mais terrível rosto que se possa imaginar. Eis que estás aqui, Sr. Noureddin, disse ela, fixando os olhos de hiena no rapaz que entrava. Aproxima-te. Faz vários dias que meu crocodilo de olhos de rubi anunciou-me tua visita. Dize se é de um filtro que precisas, ou de fortuna. Mas, que digo eu, fortuna? A tua não faz inveja ao próprio sultão? Não és o mais rico, assim como és o mais belo? Provavelmente é um filtro que vens procurar. Qual é, pois, a mulher que tem a ousadia de ser cruel contigo? Enfim, nada devo dizer, nada sei. Estou pronta a ouvir-te as dificuldades e te dar os remédios necessários, desde, naturalmente, que minha ciência tem o poder de ser útil. Mas por que me olhas assim e não avanças? Estaria com medo? Tal como me vês,
Eu te amedronto, por acaso? Outrora fui bela, mais bela que todas as mulheres existentes em Bagdá. Foram os desgostos que me tornaram tão feia assim. Mas que te importam os meus sofrimentos? Afirma-te, eu te escuto. Apenas não te posso conceder mais de 10 minutos. Apressa-te, portanto. Noureddin não estava muito tranquilo. Entretanto, porque não quisesse mostrar à velha a perturbação que o agitava, avançou e lhe disse: Mulher, venho aqui por uma coisa grave. De tua resposta depende a sorte da minha vida. Vais decidir da minha felicidade e da minha morte. Eis do que se trata. O sultão quer mandar matar Nazara. Eu a amo. Vou contar-te de onde vem esse amor e te pedir que me tragas um remédio, não a minha dor, mas a sua infeliz situação, porquanto não desejo que ela morra. Sabes que meu palácio é vizinho do sultão. Nossos jardins se tocam. Há cerca de 6 semanas, passeando à noite em meus jardins, ouvi uma música encantadora, acompanhada da mais deliciosa voz de mulher que jamais ouvira. Querendo saber de onde vinha, aproximei-me dos jardins vizinhos e percebi que se originava de um caramanchão de verdura, habitado pela sultana favorita. Fiquei vários dias absorvidos por esses sons melodiosos, sonhava noite e dia com a bela desconhecida, cuja voz me havia seduzido, porque é preciso que te diga, no meu pensamento só podia ser bela. Todas as noites eu passeava nas mesmas aleias onde tinha ouvido aquela maravilhosa harmonia. Durante 5 dias foi em vão. Finalmente, no 6º dia, a música fez-se ouvir novamente. Não mais me podendo conter, aproximei-me do muro e vi que era preciso despender pouco esforço para o escalar. Após alguns momentos de hesitação, tomei uma grande decisão. Passei do meu para o jardim vizinho. Ali percebi não uma mulher, mas uma Huri, a Huri favorita de Maomé. Uma maravilha, enfim. À minha vista, ela se assustou um pouco, mas, lançando-me a seus pés, supliquei que não tivesse nenhum receio e me ouvisse. Disse-lhe que seu canto me havia atraído e garanti-lhe que em minhas atitudes não encontraria senão o mais profundo respeito. Ela teve a bondade de me ouvir. Passamos a primeira noite a falar de música. Também cantei e ofereci-me para acompanhá-la. Ela consentiu e marcamos encontro para o dia seguinte à mesma hora. Naquele momento estava mais tranquila. O sultão estava em seu conselho e a vigilância era menor. As 2 ou 3 primeiras noites se passaram inteiramente com música, mas a música é a voz dos amantes, e a partir da 4ª noite não éramos mais estranhos um ao outro. Nós nos amávamos. Como era bela! Como sua alma também o era! Planejamos a fuga diversas vezes. Ah, por que não a realizamos? Eu seria menos infeliz e ela não estaria prestes a sucumbir. Essa bela flor não estaria a ponto de ser colhida pela foice que vai arrebatá-la à luz. Continua no próximo número. Então, meus amigos, no mês que vem nós veremos a continuação desse nosso pequeno romance. Então, o que nós vemos aqui, né, Frederic Solier contando para nós um pouco dessa história, e veremos aqui o que vai acontecer, né, entre esses amantes, né? Vai ter que aguentar, Andréa, não pode ler, senão você vai dar spoiler e não pode ser. Tem que aguentar como todo mundo, também para me segurar. Então, nesse caso, né, o detalhe que nós percebemos aqui, Kardec publicou, segura essa onda aí, o Kardec publicou esse romance para falar um pouquinho sobre o trabalho feito, muito mais como resultado do trabalho mediúnico, porque pelo conteúdo filosófico em si. E isso me fez lembrar uma colocação de Dona Ivone do Amaral Pereira, lá no livro Devassando o Invisível, se eu não me engano, em que ela fala dos romances mediúnicos. E lá ela comenta exatamente: existem romances mediúnicos e existem romances espíritas. Ela traz essa diferença para nós
a título de análise, porque ela diz assim, que um romance mediúnico é simplesmente um espírito que vem e traz uma história, como foi o caso que nós vimos aqui. Um romance espírita, ele tem um objetivo de aprendizado, ele traz um conteúdo filosófico, ele traz uma conclusão, e após a sua leitura, sem dúvida nenhuma, ele deixou um aprendizado com relação aos fundamentos da doutrina espírita. Então, essa diferença é importante nós citarmos, porque aqui o que nós vimos foi um espírito contando uma história interessante, que até agora não fala nada a respeito das questões abordadas pelo Espiritismo, mas ele veio como resultado de um trabalho mediúnico. Já os trabalhos espíritas, mais uma vez, é aquele que nós vemos, por exemplo, os romances espíritas, por exemplo, no livro de André Luiz, que não é simplesmente uma história, mas é, nesse caso, uma história que traz uma fundamentação. A própria Dona Ivone, por exemplo, quando o livro Memórias de um Suicida surgiu, inicialmente ele veio como um romance mediúnico. E aí então Leon Denis, contribuindo com a sua revisão e acrescentando elementos importantes, transformou aquela obra num romance espírita. E Dona Ivone também menciona que ela era assediada por um espírito que queria de todas as formas contar a sua história. E que tentava, seduzi-la, dizendo, olha, tudo aquilo que você ganhar vendendo esse livro é para você. Então vamos publicar, vamos fazer e acontecer e tal. E ela se recusava, dizendo que não, aquele tipo de trabalho não era do interesse dela, porque o trabalho dela estava voltado para a doutrina espírita. Aí esse espírito então desapareceu, depois de um tempo ele voltou mais esclarecido, fazendo um trabalho junto à medicina espiritual. Ela traz todos esses relatos naquela passagem do livro. Então algo bastante interessante de nós vermos aqui. Então a continuação desse livro que nós estamos vendo aqui, então, título mais uma vez, Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira de Manusa, nós veremos então a continuação no próximo número, no mês que vem. Beleza, meus amigos? Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. No próximo encontro, na semana que vem, nós teremos aqui na revista, na mesma edição de 58, na seção de variedades, que é o último artigo publicado no mês de novembro, a aparição do general Marceau. Então, é o que nós vamos ver aqui no próximo encontro, então, além de outras passagens também, Deixa eu ver aqui no mês de dezembro, no nosso índice. Aqui, deixa eu ver, dezembro. E aqui eu não estou vendo. Aqui ele não menciona, no índice de dezembro, a continuação desse... É de janeiro de 59, Deixa eu ver aqui, janeiro de 59, avançando um pouquinho mais aqui só para a gente poder concluir. Está aqui, ó. Uma Noite Esquecida, conto pelo espírito Frederico Solier, continuação, Então só lá no final de janeiro. Então temos